estamos em uma posição de descanso, o Espírito Santo, ele começa a ter liberdade para trabalhar em nós. E a única coisa que nós temos que fazer, a única ajuda, vamos dizer assim, que nós podemos dar nesse processo, é cultivar a presença do Espírito Santo em nós. É cultivar o agir do Espírito Santo em nós. Em outras palavras, é buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Toda a obra já foi realizada por Ele. O que nós devemos fazer é buscar estar cada dia mais próximos dEle, conhecer mais a Ele, buscar ser cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito começa a gerar frutos em nós. Aí nós chegamos no versículo 22. Os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Se você ver no começo do versículo 22, o versículo diz que não são frutos no plural, mas é um fruto. É como se fosse uma laranja ou uma tangerina. É um fruto, mas quando você abre, ele possui alguns gomos. Assim é o fruto do Espírito. É um fruto, mas quando você abre, ele tem 9 gomos, ao qual são expostos por Paulo aqui nesta carta. E nós estamos tratando basicamente aqui do fruto do Espírito, chamado fidelidade. Em algumas edições, ou em algumas traduções, nós vamos ver que fidelidade também é fé. Ele vai dizer que nós temos benignidade, bondade e fé, ou benignidade, bondade e fidelidade. Por que existe isso? Porque a palavra fé, ela aparece na mesma raiz etimológica da palavra fidelidade. Acontece que no grego a palavra pistes aparece no texto sagrado. Em algum momento esta palavra pistes, ela é traduzida também como fidelidade. Mas é possível nós unirmos a expressão fé com a expressão fidelidade no texto bíblico, porque é impossível nós termos fidelidade se nós não tivermos primeiramente fé. Para ser mais sincero, a fé, ela produz a fidelidade. Logo, a fidelidade é um fruto da fé. Se nós temos fé, o resultado da nossa fé é fidelidade a Deus. É impossível você ter fidelidade a Deus se a sua fé não é viva. Uma fé morta, ela não gera fidelidade a Deus. Uma fé morta, ela não gera entrega ao ponto de eu entregar a minha vida assim como Cristo entregou a dele por nós. Uma fé que não está viva, ela não gera uma fidelidade ao qual me faça abrir mão das coisas desse mundo e entregar somente as coisas do céu. Somente a fé viva tem essa capacidade, porque a fé viva não está no mesmo ambiente de infidelidade. Quando a fé viva, ela se encontra com a minha infidelidade, ela não consegue negar a natureza dela, que é expressar a fidelidade dela a Deus. A nossa fé tem a natureza de expressar a nossa fidelidade ou a fidelidade dela a Deus. Se temos a fé verdadeira, naturalmente nós vamos expressar a nossa fidelidade a Deus. Porque a fidelidade, dentro do contexto que nós estamos lendo, ela traz a ideia que nós somos como se fôssemos uma réplica ou uma cópia daquilo que Cristo foi. A fidelidade, como fruto do Espírito, é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos tornarmos parecidos com Cristo, uma cópia fiel de Cristo, uma cópia fiel daquilo que Cristo foi nessa terra. Como Cristo andava, por causa da nossa fidelidade, nós andamos também. Como Cristo falava, por causa da fidelidade que temos para com Ele, nós procuraremos falar também. Como Cristo
agia por causa da fidelidade que temos para com Ele, nós procuraremos agir também. Como Cristo amava, por causa da fidelidade que temos para com Ele, nós procuraremos amar da mesma forma que Cristo amou. Nós estamos vivendo um tempo em que a fidelidade é um fator fundamental para que possamos dar prosseguimento à nossa caminhada com Cristo Jesus. Porque nós podemos encontrar uma dualidade. Na Bíblia não existe aquele que é fiel, meio fiel e infiel. A Bíblia ela exemplifica e ela mostra que só existem dois tipos de pessoa: aquela que é fiel e aquela que é infiel. Aquela que é fiel, ela vê na fidelidade um fator, uma coluna, um motivo, encontra ali razão para estar firme na presença do Senhor. Eu preciso ser fiel ao meu Deus, porque o mundo jaz no maligno, porque as tribulações estão me assolando. Eu preciso buscar no Espírito fidelidade, para que eu possa permanecer de pé. Porém, muitas pessoas levam esse sentido de fidelidade apenas para ir para o céu ou não ir para o inferno. Eu devo ser fiel a Deus para ir para o céu, ou eu devo ser fiel a Deus para não ir para o inferno, sendo que o sentido principal da fidelidade é estabelecer confiança no nosso relacionamento com Deus. Deus é fiel a mim e eu confio em Deus, porque Ele garante esta fidelidade. Logo, nós também devemos buscar ser fiéis a Deus. Pedir ao Espírito Santo que coloque em nós fé para sustentar a nossa fidelidade em Deus, porque o nosso relacionamento com Deus é mais importante do que tudo. Não ir para o inferno vai ser consequência do relacionamento que você tem com Deus hoje. Ir para o céu é consequência do teu relacionamento com Deus hoje. O esposo, ele espera a fidelidade da esposa. A esposa, ela espera a fidelidade do esposo. Os pais esperam fidelidade dos filhos. Os filhos esperam fidelidade dos pais. Deus, ele espera a fidelidade da igreja. Aí a única que não precisa esperar fidelidade é a igreja. Por quê? Porque Deus é a essência da fidelidade. Nós não precisamos esperar a fidelidade dele, porque Ele é fiel. Glória a Deus. A fidelidade ou a fé, ela produz marcas em nós. Quem é fiel ou quem vive alimentando a sua fé a fim de produzir fidelidade, ele tem marcas. E sabe qual a principal marca daquele que é fiel? É a obediência. A fé, ela nos faz praticantes e obedientes à palavra de Deus. Tiago, capítulo de número 1 e versículo de número 22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E infelizmente muitos não são praticantes da palavra de Deus. O que te caracteriza como homem ou mulher, jovem, fiel a Deus, é ser praticante da palavra de Deus. É isso que te distingue do mundo. Não adianta vir para a igreja, não adianta participar do culto de ensino, não adianta participar de um culto evangelístico no domingo à noite, não adianta participar da escola bíblica, ouvir e não ser praticante da palavra de Deus. Se você ouve a palavra de Deus e está aqui, você está aqui por emoção. Você ouviu algo que alegrou o teu coração e a emoção te faz permanecer aqui, não a fé. Porém, a emoção é perigosa, porque a emoção, ela confunde os nossos pensamentos, ela confunde o nosso entendimento. Quem é emocionado está aqui porque tem a sua base na emoção. Logo na primeira luta, logo no primeiro
intempere, ele questiona se deve ser fiel a Deus ou não. Pessoas emocionadas, ao qual estão aqui porque receberam uma bênção, porque receberam uma aprovação em um vestibular, porque receberam um emprego, porque receberam alguma coisa, disseram: eu fui abençoado, então vão para a igreja. Foram naquele momento para a igreja por conta de emoções, mas ao perder o emprego, foi-se a causa ou o motivo para estar na congregação. Ao perder a oportunidade, ao qual tanto desejavam, foi-se a causa ou motivo para estarem na congregação. Ao perderem o relacionamento que tanto buscavam, chegaram até talvez a casar dentro da igreja, mas o casamento está infeliz, o casamento não traz felicidade, o casamento é uma verdadeira tormenta. A pessoa diz: eu não vou ficar aqui, porque o meu Deus, ou aquele Deus a quem eu digo que eu sirvo, não está sendo bom comigo, porque tantas coisas ruins estão vindo sobre a minha vida. Pessoas assim estão fundamentando o seu relacionamento com Deus em emoções, e sobre emoções não há fundamento, sobre emoções não há constância. A emoção não gera em você profundidade. Mas hoje eu peço que você atente para esta palavra. Se você até hoje viveu aqui por gratidão a Deus, por conta de algo que recebeu, se foi isso que te fez estar até hoje aqui nesta igreja, eu peço que você redirecione o seu pensamento para a palavra que Deus vai te entregar aqui nessa noite. Você não deve estar aqui por conta de emoção, por conta de gratidão, por conta de nenhum sentimento. Você deve estar aqui porque você tem fé que Cristo morreu na cruz por você, e foi Ele quem nos tornou apto para estar no meio de nós. Foi Ele quem nos tornou apto para ser sacerdócio real e ter a capacidade de acessar a presença de Deus, de acessar o santo dos santos, de ser corpo, de ser geração eleita. Só Ele tem a capacidade de pregar tudo isso. Esteja por fé. Se você tiver por fé, você vai ter o cuidado de observar a palavra e os mandamentos do Senhor, e se dedicar a observar a palavra de Deus com uma tal fidelidade. Quem tem fé, quem crê naquilo que Cristo fez e traz isso para o seu dia a dia, alimenta a sua alma com esta fé, não com emoções, não com sentimentos. Alimenta a sua alma cotidianamente com esta fé. Quando você acorda, você diz: Senhor, obrigado, porque hoje amanheceu e as tuas misericórdias nos alcançam, ou me alcançam todas as vezes. Glória a Deus. E essa fé, ela vai fazer com que você olhe e veja. Se ontem você fez algumas coisas que desagradaram a Deus, foi infiel por algum momento, em algum pensamento, em alguma atitude, agora a página de ontem foi rasgada, foi tirada, e Deus, ao amanhecer, coloca uma página em branco para você e diz: agora você pode escrever de novo. Por que isso acontece? Porque em nós existe o sentimento de fé. Em nós, não. Porque se a nossa fé fosse baseada em nós mesmos, nós não seríamos misericordiosos conosco. Nós certamente, nós mesmos nos condenaríamos. Mas por quê? Porque temos fé na obra salvífica de Cristo. Nós levantamos todos os dias sabendo que o Espírito Santo está a nos aperfeiçoar, está a trabalhar em nós e está a gerar em nós fidelidade. Porém, não tem fidelidade sem conhecimento das leis do Senhor. E aquele que busca a fidelidade, ele alimenta a sua fé lendo as sagradas escrituras, se dedicando a buscar o ensino da palavra do Senhor. Se você não busca isso na sua vida, eu sinto muito lhe dizer, mas a sua fé não é uma fé viva, não é uma fé verdadeira. E no primeiro intempérie você vai cair,
Mas se você passar a buscar ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, não pelas obras das suas mãos, mas pelo que Ele fez com as suas maravilhosas mãos. E se você começar a se debruçar nos mandamentos do Senhor, para conhecer a Deus e a sua vontade, logo a sua fé vai aumentar. Se a sua fé aumenta, o Espírito Santo gera em você fidelidade. O Espírito Santo gera em você algo ao qual você, por você mesmo, não conseguiria gerar. Aquele não que você quer tanto dizer, só vai acontecer quando você se debruçar, se entregar a Deus, e o Espírito Santo gerar em você um fruto chamado fidelidade. Quando este fruto estiver gerado em você, o diabo vai lançar para você os mesmos pratos que ele lança hoje, e você se entrega, os mesmos manjares que ele te oferece hoje, e você come. Quando você tiver este fruto gerado pelo Espírito em você, estes manjares chegarão, e você dirá: não, eu não vou abrir mão da minha fidelidade, do meu relacionamento com Deus. O manjar vai ser oferecido, e você vai dizer: não, eu não vou abrir mão, porque a mesa que o meu Senhor preparou para mim é muito melhor, é muito mais farta, eu me alimento nela com muito mais prazer, porque eu já conheço os sabores que o Senhor me entrega através da sua palavra. Mas quem não conhece a palavra se contenta com qualquer sabor imundo que o mundo oferece, experimenta qualquer coisa, experimenta qualquer imundícia e logo sente prazer. Mas isso só acontece porque você não experimentou da palavra. Experimente a palavra, e aquilo que é do mundo será imundo para você, e o pecado será como algo nojento diante dos teus olhos, porque a palavra, ela gera em você esta pureza. Aqueles ao qual são fiéis a Deus têm o prazer de estar fundamentados na palavra. Seja fiel a Deus. Por que nós devemos ser fiel a Deus? Pela mesma razão pelo qual nós o amamos. 1 de João capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O princípio para a fidelidade é o mesmo do amor. Nós o amamos porque Ele nos ama. E o princípio para a fidelidade é este também: nós somos fiéis porque Ele é fiel. Quando eu reconheço a fidelidade de Deus na minha vida, quando eu vejo quanto Deus é fiel para comigo, Ele já poderia ter me exterminado, mas a sua palavra foi que se eu cresce nele, Ele iria me salvar. Aleluia. Quando eu entendo isso, o meu caminho automático é a fidelidade. Como não ser fiel a um Deus tão maravilhoso como esse, que me resgata todos os dias dos meus pensamentos imundos, que me resgata todos os dias das minhas emoções imundas, que me resgata todos os dias dos caminhos perversos que eu decido trilhar. A minha decisão é contrária, o meu caminho é infiel. Eu penso que Ele está se afastando de mim. Talvez isso é algo que nós criamos no direito de nós. Nós pensamos que quando nós somos infiéis, nós estamos distantes de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: quando você é fiel, Deus está do seu lado. Quando você está sendo infiel, Deus também continua do seu lado. Ele não mudou a posição, Ele continua do seu lado. Ele continua com você, cuidando da tua vida. Glória a Deus. Eu quero tratar da fidelidade de Deus em relação à nossa infidelidade. E para isso nós vamos voltar no texto de Jeremias, capítulo de número 2, versículo de número 2 e versículo de número 3, aonde o Senhor vai falar para Jeremias, para entregar uma mensagem a um povo infiel. Ele vai dizer: Jeremias, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eu lembro-me
ti a bondade de tua juventude, o amor de tuas bodas ou da tua mocidade, quando tu viestes após mim no deserto, uma terra que não era semeada. Olha o que está acontecendo. Deus é um homem ou é um noivo fiel. Deus está no seu lugar de fidelidade. Porém, o povo se perdeu. Como nós falamos anteriormente, o principal inimigo da fidelidade para o povo de Deus era a idolatria no Antigo Testamento. O povo se rendeu à idolatria. O povo foi infiel a Deus. Trocou Deus por outras coisas, por outros deuses, por ídolos. Então Deus se coloca em uma posição de noivo, ao qual tem uma noiva infiel. Porque é isso que Israel é para o Senhor, uma noiva. Porém, neste cenário, Israel é uma noiva infiel. Mas é interessante o comportamento do noivo em relação à noiva. Se fosse eu, ao estar noivo de uma noiva infiel, a minha reação seria abandoná-la. A minha reação seria deixá-la. A minha reação seria desfazer o compromisso. Mas Deus é diferente. Ele age de forma ao qual nós não podemos compreender pela racionalidade ou pela mente humana. Somente pela fé é que nós podemos entender o tamanho da fidelidade de Deus. Deus, Ele olha para aquela situação. A minha noiva está sendo infiel a mim. Porém, eu vou falar com ela. E para falar com ela, eu vou usar um profeta. Este profeta era Jeremias. Mas Jeremias, quando é chamado por Deus, antes ele recebe uma admoestação. Antes de você entregar a mensagem, Jeremias, eu quero que você faça da forma como eu vou te ensinar. Eu não quero que você fale com a minha noiva de qualquer forma. Eu não quero que você fale com a minha noiva com muita dureza. Eu quero que você vá aos ouvidos dela e sussurre nos ouvidos dela aquilo que eu vou te falar. Olha o comportamento do nosso Deus fiel para com a sua noiva infiel. Ele poderia muito bem esbravejar, ele poderia muito bem fazer a terra tremer e todos terem medo e todos contemplarem a sua ira e a sua insatisfação. Porém, no momento em que nós pensávamos que ele iria nos abandonar, ele vem falar conosco em sussurros. Ele vem falar aos nossos ouvidos. Talvez você pensou que hoje a palavra direcionada a você por conta da sua infidelidade fosse uma palavra dura, mas não, o Senhor está falando hoje com você, com sussurros. Deus quer sussurrar ao seu coração, pois é desta forma que Ele vai te atrair novamente para um relacionamento íntegro e baseado na fidelidade dEle. O profeta, ele ouve a mensagem do Senhor. E qual é a mensagem do Senhor, Filipe? A mensagem do Senhor é: eu me lembro. Eu me lembro. Mas lembro de quê? Eu me lembro de ti. Olha o que o Senhor está dizendo hoje para você. A noiva, ela está passando por um momento de infidelidade. O noivo permanece fiel. Nós, no lugar do noivo, o abandonaríamos. Não queríamos sequer lembrar da pessoa que nos traiu. Mas Deus, Ele está aqui hoje. Talvez você diz: por conta do que eu fiz, Deus nem sequer lembra mais de mim. Mas a primeira palavra que Deus lança para o teu coração hoje é: eu me lembro de ti. Eu me lembro do relacionamento que nós já tivemos. Eu me lembro da bondade da tua juventude, ou do quanto você foi devoto
e a mim quando você era jovem. Ele está dizendo: eu me lembro do princípio, eu me lembro de como foi lá no começo, de como você se entregou a mim. Eu me lembro. Olha como o Senhor quer nos atrair. Aleluia. Ele quer nos atrair, nos fazendo lembrar também. Porque talvez você se encontre nessa posição de jovem infiel a Deus, porque não lembra mais do teu relacionamento com Ele e do prazer que você já teve com Ele na presença do Senhor. Talvez você não sente mais o prazer de entregar o seu coração a Ele e se alimentar da fé e produzir o fruto da fidelidade, porque você não lembra mais das promessas que Deus fez lá no início. Talvez você não lembra mais do sentimento do primeiro amor que tomou conta do teu coração lá no início da tua fé. Talvez você não se lembra, mas Deus diz hoje: eu me lembro. E a minha vontade de resgatar isso é trazer de volta isso, trazer de volta o primeiro amor, de trazer de volta para a essência do nosso relacionamento. Oh, Arabarasturi Bicanto, Arasturi Bias, Bicarasturi Biasturi, Campo Arabaixo. Deus não te abandonou. Por causa do teu erro, as pessoas podem ter te abandonado. Por causa do teu erro, os teus amigos podem ter te abandonado. As pessoas olham para você e viram a cara por causa daquilo que você fez. Porém Deus diz: eu não me esqueci de você, eu lembro de ti, eu não te abandonei, eu estou contigo, eu estou do teu lado. A promessa continua de pé, a promessa continua de pé, o chamado continua de pé. Eu lembro do amor de tuas bodas. Ele está dizendo: eu lembro das nossas bodas, eu lembro da tua entrega, porque nas bodas há a entrega. Ele diz: eu me lembro da tua entrega, eu me lembro de como você se despiu e se mostrou totalmente para mim, e se entregou em meus braços. E naquele momento eu te tomei para mim. Olha o quanto é forte o que o noivo está dizendo. Porque este sentimento sendo gerado de novo em nós, é impossível que nós possamos regressar para algo que não seja a fidelidade de Deus. Este é o caminho da fidelidade, é a entrega. Se você lembrar do quão bom foi quando você entregou o seu coração para Deus, e quando você entregou o seu coração para Deus, você teve acesso a sentimentos, a emoções, a experiências extraordinárias. Você lembra? Nada que aconteceu após a quebra da aliança se comparou a tudo aquilo que você experimentou quando você decidiu se entregar para Deus. E o Senhor hoje Ele está dizendo: eu quero que você lembre do momento que você se entregou para mim, do momento em que você não ligou para o que a ideia iam dizer. Você somente dizia: eu quero buscar a Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Você lembra quando você recebeu o dom de línguas, aquele momento de entrega maravilhoso? Há muito tempo você não fala mais em línguas, porque você hoje tem um sentimento de culpa do seu coração, colocado pelo próprio inimigo. Mas hoje o Senhor Ele diz: se coloque em mim novamente, pois em mim não há culpa, em mim há graça, há favor. Eu me lembro da tua entrega, te entrega novamente e alcança a fidelidade. Oh, aleluia. Ele diz: eu me lembro quando você veio após mim no deserto. E este deserto era uma terra
que não era semeada. Ele diz: eu me lembro quando você veio a mim no tempo que você não produzia nada, ou não era capaz de produzir nada. E o que foi que eu fiz contigo? No versículo de número 13 ele diz: eu te fiz santidade para mim, e você é a minha primícia. Olha o que o Senhor fez contigo. Você veio de uma terra que não dava fruto, que ninguém semeava nela, ninguém acreditava em você. Todo mundo olhava para você e dizia: esse aí não vai dar em nada, porque andava em bares, porque era um usuário de droga, ou simplesmente porque era descompromissado com a obra do Senhor. Porém, mesmo você sendo uma terra seca, o Senhor diz: eu me lembro do nosso encontro no deserto, quando a tua realidade não era favorável, quando ninguém olhava para você e colocava algum crédito na tua vida. Hoje as pessoas olham para você e têm uma visão. Hoje tu é uma terra que já prosperou. Hoje você já prega, já canta, já senta em cima do púlpito, mas é infiel. Mas o Senhor tem a intenção de recuperar esta fidelidade. E Ele diz: o mesmo sentimento que você teve lá no início, quando eu te encontrei, quando você não era nada, é o mesmo sentimento que eu quero que você se lembre hoje. Porque hoje, por conta de você entender que é alguma coisa, você permanece fiel, porque tem vergonha de confessar, porque tem vergonha de expor que a sua vida é pecaminosa. Porém, lembre-se que você não era nada, você era a terra que ninguém semeava, mas eu te encontrei, derramei chuva sobre a tua vida, semeei coisas boas em você e te tornei apto para trabalhar no meu reino. O Senhor, Ele quer trabalhar, o Senhor, Ele quer colocar na tua mente hoje, Ele quer te fazer lembrar do tempo que você não era nada, para que haja em você o mesmo sentimento de dependência, porque nós nos sentimos donos de nós mesmos, porque nós nos sentimos capazes de tomar as nossas próprias decisões. Este é o caminho perfeito para que o diabo coloque no nosso caminho pedras que nos façam cair e nós possamos trilhar ou quebrar a aliança da fidelidade com Deus. Mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou fraco, mas Tu, Senhor Deus, é a minha força, mas Tu és o meu sustento, mas o Teu poder, Senhor Deus, o Teu poder é o que me sustenta nas minhas fraquezas. Quando você coloca a sua dependência em Deus, você começa a dar os primeiros passos rumo à fidelidade que o Espírito Santo está produzindo para nós. Tem que ir para esse momento. Aleluia. Aleluia. Eu não sei qual a tua situação aqui nessa noite, porém, como o Felipe falou em uma palavra profética aqui no início do culto, é necessário que nós venhamos arrumar a casa. Aleluia. E o Senhor, Ele sabe que algumas pessoas não têm vivido uma vida de fidelidade com Ele. Porém, hoje o Senhor tem misericórdia da tua vida. Eu não quero saber o que você fez. Eu não quero saber o que você praticou. Eu quero que você tenha uma coisa: fé, para crer que Cristo Jesus já te limpou de todos os teus pecados. Fé para crer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente. Entenda isso. Não importa a grandiosidade do teu pecado, o sacrifício de Cristo foi suficiente para pagar esta dívida.
Eu quero chamar você aqui hoje para reatar uma aliança, não com a igreja, não com o pastor, mas com Deus. Aleluia. O teu noivo, aquele ao qual está te preparando para ser entregue a Cristo como herança. Aleluia. Mas Ele não vai entregar você a Cristo de qualquer forma. A noiva que o nosso Deus vai entregar é uma noiva ao qual está eleita, redimida, limpa, lavada, remida do sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo. Ou seja, propriedade exclusiva, está marcado, é meu. O Senhor, Ele te quer somente para Ele. Ele não te negocia com o mundo, Ele não te negocia com ninguém, Ele não te negocia com o teu emprego, Ele não te negocia com a tua faculdade, Ele não te negocia com o teu relacionamento. Ele te quer exclusivamente para Ele. E as pessoas que estão dispostas a entregarem a sua vida em compromisso vivo a Deus, venham aqui nessa frente, venham aqui nesta manhã aqui na frente, porque nós vamos fazer uma oração para que o Senhor coloque fé, para que o Senhor coloque poder na sua vida, para que você venha resistir, para que você venha perseverar, porque a noiva fiel, ela é perseverante. A noiva fiel, ela persevera em meio a tantas ofertas que o mundo lhe faz. Aqui talvez você está com dificuldades. Felipe, eu estou passando por tantos problemas. Às vezes eu acho que eu não vou conseguir permanecer de pé, que eu vou retroceder. A oferta está muito tentadora. Eu vim te dizer nessa noite que se você tiver fé, o Espírito Santo vai produzir em você fidelidade, e você vai dizer não, mas se entregue hoje, mas busque hoje intimidade para com Ele. Pode vir, tem mais gente para vir. Glória a Deus. Pode vir. O Senhor, Ele deseja organizar a casa aqui nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. A vontade dele é trabalhar no meio de nós. Aleluia. A vontade dele é usar os jovens aqui nessa noite. Lembre-se, não é emoção. A emoção não vai te levar a lugar nenhum. Mas a fé, e o fruto da fé, que também é arrependimento, é que vai te fazer experimentar de coisas maiores do reino de Deus. O Senhor tem coisas novas, o Senhor tem coisas maiores preparadas para essa geração. Mas é necessário que essa geração se arrependa dos seus caminhos, se arrependa dos seus pecados e se entregue verdadeiramente a Deus e permaneça fiel a Ele e persevere na presença dEle. Porque não adianta nada você passar uma semana ouvindo falar sobre fidelidade, se emocionar, mas não ter a sua fé firme, fundamentada. Porque a fé é isso, a fé é firme fundamento, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. E quem é o firme fundamento da fé? É Cristo. A minha fé, estando fundamentada em Cristo, ela está firme. Glória a Deus. E eu não vou conseguir retroceder. Que a sua fé hoje esteja fundamentada em Cristo Jesus. Que você possa estar com a igreja ao qual Paulo escreveu aos Colossenses, que você possa estar com a igreja de Colosso, que enfrentou diversas heresias, mas Paulo olhou para a igreja e disse: eu admiro vocês, primeiro, porque vocês andam em Cristo. Glória a Deus. Paulo está falando de um comportamento da igreja, ao qual era também tido no comportamento de um exército. Um exército anda enfileirado. Paulo está dizendo: eu admiro vocês, porque mesmo diante de tantas tribulações, porque mesmo diante de tantas lutas como heresias, vocês andam em Cristo, vocês estão enfileirados como um exército em Cristo, ouvindo o chamado de Cristo, andando por onde Cristo anda, falando como Cristo fala, agindo como Cristo age, amando como Cristo ama. Eu admiro vocês por isso, porque vocês estão firmes e estão fiéis. Fiéis como? Fiéis como árvores que têm raízes, e essas raízes
O que barra o nosso crescimento espiritual é muitas das vezes nós sermos colocados ou nos colocarmos em jarros. Um jarro elimina ou ele limita o crescimento da árvore. Quando nós queremos manter uma árvore em um ambiente interno, a nossa intenção é que ela não cresça muito. E para que ela não cresça, nós colocamos em um jarro. Porque se ela está em um jarro, as suas raízes não crescem. E se as raízes não crescem, ela não cresce também. O inimigo, ele encaixotou. Ele colocou em um jarro muitas raízes que estão aqui nessa noite. Pessoas que estão presas por mágoas. Pessoas que estão presas em jarros de frustrações. Pessoas que estão presas na ansiedade e na depressão. As suas raízes não crescem. E se a sua raiz não cresce, você não cresce também. Deus diz: se enraize. A minha Bíblia diz em João capítulo 15 que Deus é um agricultor. E Ele é o melhor de todos os agricultores. Ele está contemplando esses jarros que estão prendendo as tuas raízes nessa noite. E sabe o que o agricultor faz? Ele vai quebrar esses jarros essa noite. E você vai começar a experimentar uma terra nova, uma terra viva. Sinta agora o Espírito Santo quebrando esses jarros que aprisionavam e que limitavam o teu crescimento. Oh, Espírito Santo de Deus. Faz o que eu não posso fazer, Espírito Santo. Alcança o inalcançável pelo homem agora, Espírito Santo. Sonda o coração dele agora, Espírito Santo. Alcança a emoção, o sentimento. Alcança o âmago da alma deles agora, Espírito Santo. Vai quebrando toda a prisão espiritual agora. Vai, Senhor Deus, tirando toda a limitação imposta pelo homem, toda a limitação imposta pela mente, dizendo: ele não vai crescer, ela não vai crescer, ele não vai ser fiel, ela não vai ser fiel. Quebra agora, Senhor, quebra agora, Senhor. Vai ter crescimento, vai ter crescimento, vai ter crescimento. Você vai conseguir ser fiel a Deus, você vai conseguir ser fiel a Deus, não por decisão sua, mas porque o Espírito Santo está trabalhando hoje e vai gerar em você fidelidade. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqueles ao qual produzem fidelidade, estes exemplificam ou mostram, demonstram a sua fidelidade através de outros frutos. Que frutos são esses? Aquele que é fiel, ele produz pessoas que são fiéis a Deus também. Se eu sou fiel a Deus, se eu demonstro a fidelidade de Deus, aleluia, Jesus. é automático. Outras pessoas, ao verem a fidelidade de Deus em você, também se tornarão fiéis a Ele. Glória a Deus. Esse também é um processo para a árvore, ao qual está desprendida de toda limitação. Ela aprofunda as suas raízes e ela começa a crescer. Quando aprofunda as suas raízes, ela tem a capacidade de absorver nutrientes. É a questão que nós falamos também. Aquele que tem fé, ele vai gerar nele fidelidade a Deus e a palavra de Deus, que é aquela que nos dá nutrientes para crescimento. Tendo nutrientes para crescimento suficiente, nós vamos extrapolar os limites do nosso eu e nós vamos passar a produzir frutos. Uma árvore enraizada em Cristo Jesus, ela passa a produzir frutos. Não é possível
você dizer que é um crente fiel a Deus se você não produz frutos. Não é possível você dizer que está enraizado em Cristo e fundamentado nele, se você não produz frutos. O mesmo Deus que quebra as limitações para as tuas raízes, para que elas possam crescer e você possa frutificar, é o mesmo Deus que corta a árvore e lança fora quando ela não produz. O Senhor está dizendo: eu chamei este povo, eu chamei estes jovens, eu chamei vocês para frutificarem. Não se contentem em nos teus ramos, em nos teus galhos não haver frutos. Há pessoas aqui que não produzem frutos há anos. Talvez você está 5, 10, 15, 20 anos na presença do Senhor e não frutifica. Aonde está a tua paz? Em que você sustenta a tua paz? Se não frutificar na presença do Senhor, não tenho paz, porque eu enxergo que alguma coisa está errada com a minha raiz, alguma coisa está errada com a minha fé. Eu preciso consertar alguma coisa, porque se eu estiver apto, se eu estiver enraizado, se a minha fé estiver fortalecida, eu vou produzir frutos. Que o Espírito Santo hoje derrame temor sobre a sua vida, para que você enxergue que produzir frutos é coisa boa e que não produzir frutos deve gerar incômodo na sua vida. Eu vou orar por você e orar por eles que estão aqui na frente. Aleluia. Espírito Santo, a tua palavra é fiel, assim como tu és fiel. Tu derramaste sobre hoje, Senhor Deus, uma porção da tua palavra para alimentar as nossas vidas. Senhor Deus, esse alimento é o que vai nos dar substância. Este alimento, Senhor Deus, é o que vai nos fazer permanecer de pé. Senhor, o inimigo tentará de todas as formas arrancar isto da tua igreja, mas eu te peço que o Senhor venha guardar esta palavra em nossos corações. Aqueles que vieram aqui na frente, Senhor, Glória eu te pedi uma unção sobre eles diferenciada. Eu peço que o Senhor toque neles, Senhor Deus, de forma diferente. Glória a Deus. Senhor, que o Senhor tome posse das mãos deles agora e permaneça, Senhor Deus, fazendo com que eles sintam que a tua mão está, Deus, agarrada nas mãos deles. Senhor Deus, que este sentimento que eles estão sentindo hoje aqui não permaneça somente neste momento, mas que esse sentimento persista ao amanhecer do próximo dia. Oh Espírito Santo, que nas madrugadas eles possam ser despertados, a fim, Senhor Deus, de estreitarem um relacionamento contigo e fortalecerem o seu espírito para permanecerem fiéis a ti. Oh Espírito Santo de Deus, torna as árvores frutíferas, torna as árvores frutíferas, torna as árvores frutíferas, dá crescimento, dá crescimento, dá crescimento, dá crescimento, agora, 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 arranca, Senhor, toda erva daninha, arranca, Senhor, toda imundícia, arranca, Senhor, toda limitação, e os faz crescer na tua presença. Oh Espírito Santo de Deus, dá a eles agora algo que eles não imaginavam, dá a eles agora muito além do que eles esperavam, que eles recebam a tua presença, que eles recebam o teu poder, que eles recebam a tua glória, que eles recebam a tua graça, que eles recebam o teu Espírito Santo de Deus na vida deles agora, que recebam o batismo com o Espírito Santo. Se não falam, que falem agora em outras línguas. Se não profetizam, que profetizem agora.